Livro de Jó, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ali Eli faz o Tamanita, a Bildade, o Suíta, e Sofar, o Namalita, e consertaram juntamente virem condoer-te dele e consolá-lo. E levantando de longe os seus olhos, e não conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, querido, que este é um dos textos que a igreja do Senhor conhece muito bem. Esse texto fala do sofrimento de um justo. Sim, meu amado, você conhece essa história. Nós conhecemos a história sobre a vida de Jó. Quando iniciamos o livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz que novamente Satanás veio se apresentar a Deus entre os filhos de Deus. E Deus lhe perguntou: Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Sim, meu querido, nós sabemos aí que o inimigo, ele é caluniador, ele é mentiroso desde o princípio, não há verdade nele, por isso ele é o pai da mentira. Sem bens e sem filhos, a vida agora de Jó foi bruscamente afetada e tornou-se alvo de curiosidade do Antigo Oriente, tendo que os seus amigos ficaram ali perplexos e sentiram o desejo de estar ali junto com ele, mas eles não imaginavam a dimensão
daquilo que estava acontecendo com seu amigo Jó. O texto diz que ao avistá-lo, eles ficaram chocados ali, eles ficaram perplexos ali. Então os antigos ali do Oriente tinham curiosidade em entender o que estava acontecendo com Jó. Contudo, ele conservou a sua integridade. Com tudo que aconteceu com Jó, Jó já não possuía mais bens, Jó já não possuía mais filhos, e para piorar a situação, Jó já não possuía mais saúde. A única coisa que ainda restou para Jó foi uma esposa, a qual, vendo o seu estado ali, vendo a sua situação, sentindo pesar no coração do estado do seu amado, ela então diz: olha, amaldiçoou, porque ela achou que a morte para Jó acabaria com aquele sofrimento. Contudo, meu amado, ele conservou a sua integridade, ele conservou ali, como observado pelo próprio Deus ali. Deus vê que ele mantém a sua integridade quando Satanás volta novamente pela segunda vez, não tendo êxito no seu primeiro intento. Ele agora fala sobre a saúde de Jó. E Deus então permite que Satanás toque em seus ossos, em sua carne, mas não permite que lhe tire a vida. Deus estava observando, o próprio Deus estava observando, fato este que despertou o diabo ao persegui-lo em seus planos de destruir o servo do Senhor. Ele diz: olha, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O próprio Deus estava assistindo Jó, mas o inimigo não dado como satisfeito, porque ele é assim, ele é persistente. Mas Deus estava com os olhos fintos em Jó. Deus sabia quem era Jó. Deus conhecia a sua integridade. E o que mais me admira, querido, que hoje nós temos uma igreja que ela dá mais ênfase a Satanás, aos demônios, do que o próprio Deus. E Jó me dá uma lição, a primeira lição que eu aprendo aqui, que em momento nenhum Jó atribuiu nada ao diabo, porque o homem que é íntegro, um homem que é sincero com Deus, não tem, querido, que dar vazão a um demônio, a um diabo, a Satanás, que já foi derrotado pelo madeiro. Não falamos não por medo, falamos, querido, porque aquilo que está derrotado, está derrotado. E se Jesus nos fez mais do que vencedor, é nisso que eu acredito, e é nesse posicionamento que eu posiciono a minha fé, querido, e que eu convido você a posicionar a tua fé. Não dê a Satanás aquilo que ele não é mais. Ele já foi derrotado, ele é um ser derrotado, e ele não tem autonomia de tocar num servo e numa serva, se não houver autorização da parte do nosso Pai eterno. Sim, os olhos de Deus estavam fintos em Jó, como está finto em sua vida, está finto em tudo que você está acontecendo ao seu redor, mas a quem você tem aberto o lábio para poder dizer que tem acontecido na sua vida? Quantos, querido, enfatizam mais os demônios do que entendem que os olhos de Deus estão fintos? A Bíblia diz que Jó manteve a sua integridade em Deus, não dando ênfase a Satanás. Em tudo, querido, você quer ver, você irá uma pessoa que faz de tudo para te derrubar,
é você não parar, querido, para dar conotação a ela. Ela fica sem entender que tanto te prejudica, mas no entanto você a trata bem, no entanto parece que nada te acontece. Essa era a frustração de Satanás. Essa era a frustração do pior inimigo que Jó possuía naquele momento. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ao perceber, querido, ao fracasso, o seu fracasso, ao perceber o fracasso da sua primeira tentativa, o inimigo das almas não desiste de provar ao universo que a integridade de Jó era condicional. Ele insiste, porque sua primeira tentativa foi frustrada pela integridade que Jó possuía. Completamente, ele tomado agora de enfermidades físicas e emocionais. Aquele que antes possuía um lugar de honra diante dos grandes da terra, acabou assentando em cinzas, com um pedaço de caco de telha nas mãos. Para quê? Para com ele raspar as suas feridas. Um homem que outra hora possuía tudo. Diz que os filhos eram dos filhos mais belos que existia. Possuía herdades, bens, que posteriormente seus filhos herdariam. E agora não tem nada, e a única coisa que lhe resta agora é assentar num monte de cinza e consolar-se com um pequeno pedaço de caco de telha na mão. Um pequeno caco na mão. Sim, sim. Em nenhum outro relato bíblico encontramos alguém em semelhante sofrimento. O sofrimento de Jó. E aí você fica me dizendo que o seu sofrimento você não aguenta mais? Se coloca no lugar de Jó agora, querido. Será que você perdeu casa? Será que você já perdeu filhos? Será que você já perdeu tudo como Jó perdeu de uma vez só? Aí você vai entender que as suas lutas não se comparam. Todas as vezes, querido, que eu achei que estava passando por tribulação e luta, Deus sempre me levou até pessoas que estavam no estado pior do que o meu, mas com um sorriso no rosto, glorificando a Deus e acreditando na palavra do Senhor. Foi assim que o meu caráter de fé e meu caráter de cristão foi forjado, em vendo pessoas com estado piores do que o meu, ou semelhante ao meu, louvando e acreditando nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Creio que depois de Jesus, Jó foi o homem que mais sofreu na terra. Aquela cena, querida, aquela cena era doída demais para sua mulher. Aquela cena era doída demais para os seus amigos, companheiros fiéis ali, que durante 7 dias, 7 noites, ficou sentado sem pronunciar uma só palavra, perplexo, pasmo pela situação daquele homem. E o que dizer da situação da sua mulher? De modo que ela pensou ser a morte a única saída para a situação do seu amado esposo, tão degradante, da sua situação tão degradante. É fácil, meu amado, é fácil, minha amada, julgar a atitude da mulher de Jó. Eu já cometi esse erro. É fácil julgar. Eu já cheguei a dizer que o diabo manteve a mulher daquele homem vivo para usar ela, para fazer ele negar a Cristo, mas eu nunca me coloquei no lugar dela, vendo, eu sou casado, eu tenho uma esposa linda,
saudável, cheirosa. Imagina ela agora cair nesse estado. Eu nunca tinha passado e me colocado no lugar dessa mulher. Ela acha que a única solução para o seu amado é a morte ali. Ela acha isso, de modo que ela pensou que a morte seria a única saída para a situação tão degradante do seu esposo. É fácil julgar a atitude da mulher de Jó, quando o relato não pode exprimir a dor de ver o seu ente querido literalmente perecendo aos pedaços. Essa era a visão que ela tinha do seu amado. Essa era a visão que ela tinha de Jó. Dia após dia, Satanás observava a ruína de Jó. Em cada gemido do humilde sofrimento, esperava Satanás com ansiedade as palavras de maldição de Jó. Ele estava ali na arquibancada torcendo. Ele estava ali a todo momento ansiando pela palavra, ansioso pela palavra que saísse de Jó, dos lábios dele, para amaldiçoar o Deus dele. E eu quero, querido, que você entenda isso. Ele está sentado nas arquibancadas da sua vida, ansiando que você negue ao seu Criador. Está ansioso para que você retroceda, deixe de congregar, deixe de proferir o nome de Jesus Cristo. Ele está torcendo neste dia para que você retroceda, para que você dê mais lugar à vontade da sua carne, o seu velho homem, a sua velha mulher, do que o verdadeiro adorador. Ele ansiava por isso, que saísse dos lábios de Jó uma palavra de maldição, para comprovar que ele estava certo. Mas à medida de suas lágrimas e os seus flagelos, não podia superar a intensidade de seus clamores, da sua adoração ao nosso Deus, como quem aguardava a hora da morte. Jó não pedia pela própria vida e nem ambicionava reaver o que havia perdido, não. Jó, na sua adoração, não estava pensando em reaver o que havia perdido, mas mesmo consternado em dor e agonia, seu coração pulsava, seu coração ardia, seu coração, querido, bombava o nome do Senhor, no intenso desejo de permanecer na presença do Senhor, na presença do Senhor, ainda que o seu corpo trajado, ainda que a sua pele consumida, ainda que todos os seus bens tirados, ainda que os seus filhos. O coração de Jó ardia pela presença do seu Senhor, pela presença do seu Deus, e nele encontrava alívio. Diante dessas crises emocionais, diante dessa crise na saúde, dessa crise financeira, o seu coração continua ansiando pelo seu Deus Todo-Poderoso. Assim era o coração de Jó. Diante de todas as chagas, diante de todas as limitações, de todos os problemas, os seus olhos estavam fintos no Deus da sua salvação. Querido, não deixe a situação dizer quem você é, mas deixa o próprio Deus dizer quem você é na mão dele. Mesmo mediante a momentos turbulentos, que a sua carne estava fedida, que só lhe restava um caco de telha, o seu coração pulsava, o seu coração pulsava, o seu coração pulsava,
no intenso desejo de permanecer na presença do Senhor e nele encontrar alívio. Querido, o que te adiantou sair da presença de Deus? O que adiantou você se aproximar das drogas, dos namoros ilícitos, das coisas que a palavra de Deus diz que você não deveria praticar? O que adiantou você sair da casa do Senhor? Melhorou? Não. Agora, se o seu coração voltar a pulsar pela presença e o desejo de permanecer na presença do Senhor, nele você vai encontrar alívio. Como os amigos de Jó, existem muitos entre o povo de Deus que ainda necessita de uma genuína conversão, porque os amigos dele precisavam ver o estado dele para se converter verdadeiramente. E quantos estão dentro da casa do Senhor precisando ter genuína conversão? Sim. Quantos estão dentro da casa e não compreendem que qualquer de suas boas ações ou intenção não pode ser motivada por esforços próprios? Não, querido. Tudo é por Ele e para Ele e por meio dEle. Sim. Não pode, queridos, ser motivados por esforços próprios, mas são dons de Deus para a nossa vida. Dele. São dons dele. E ali, querido, 7 dias, 7 noites eles ficaram em silêncio. E o precioso silêncio que, conforme o costume, deveriam permanecer até que o planteador, a pessoa em sofrimento, se manifestasse. Enquanto Jó não abria a boca, não abrisse a boca, eles não poderiam pronunciar nada segundo os costumes. Eles tinham que ficar em silêncio ali, irmão Antônio. Enquanto o planteador, a pessoa em dificuldade, não abrisse a boca, eles não poderiam pronunciar nada. Eles não poderiam se manifestar. Teria sido o consolo suficiente se não fosse seguido por palavras impensadas e cheias de falsas piedades. Quantos, querido, pronunciam palavras nesse estado a qual sua vida encontra? Palavras impensadas e cheias de falsas piedades com você, tentando detectar por que motivo você está passando por isso, e sempre atribui os motivos de ser a sua negligência e o seu pecado. E nem tudo na vida de um cristão, querido, nem todo deserto que o cristão passa é porque ele pecou ou está deixando de fazer a vontade de Deus. Lembra o deserto que Jesus teve que enfrentar? Quem levou ele lá não foi o pecado dele, mas quem levou ele lá foi o Espírito Santo, porque só entra em deserto quem é cheio da presença do Espírito Santo. Só quem tem o Espírito pode estar no deserto sem ser consumido pelo deserto. Só quem está em Deus, querido, pode passar por desertos, enfrentar a mesma situação dos infiéis, mas permanecendo fiel e herdar a terra prometida. Sim. E quem sabe, meu amado, minha amada, essas pessoas que se diz amigo até vieram com o propósito certo de consolar, mas as palavras impensadas que eles lançam e cheias de falsas piedades feriram e abriram uma ruptura maior na sua ferida. Mas calma, há um Deus que está vendo a sua sinceridade, há um Deus que está vendo, e logo logo tudo vai ser compreendido. O problema do sofrimento humano
não define em que lado estamos. Muitas pessoas acham que define. O sofrimento define em que lado que eu estou. Se eu não estou sofrendo, eu estou bem com Deus. Se eu estou sofrendo, é porque eu pratiquei pecado. Para os antigos ali, e para muitos ainda hoje, o sofrimento está diretamente relacionado à condição do homem com Deus. Não é assim? Isso é uma grande verdade. Quantos veem o sofrimento alheio relacionado com as condições do homem com Deus? Fazem da prosperidade um termômetro e esquecem que os grandes homens e mulheres de Deus do passado tiveram escassez, tiveram de passar por muitas tribulações, a despeito da própria vida. Foi assim com Elias, foi assim com Eliseu. Quantos, queridos? Foi assim com Jesus. Quantos querem desfrutar das bênçãos de Jesus, mas rejeitam de compartilhar de seus sofrimentos? Quantos querem herdar o céu, mas não querem tomar a sua própria cruz e segui-lo? Não quer, querido, renunciar o caráter mal que existe. Quantos, meu amado, querem o céu, mas não querem fazer o que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cruz é instrumento de morte. Quantos querem vida no céu, mas quer viver vida aqui? Quem vive vida aqui perde ela lá, mas quem perde ela aqui ganha ela lá. É o evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho do pastor Malaquias, de Jesus Cristo. Quantos querem compartilhar da bênção? Quantos querem compartilhar da bênção, mas não querem compartilhar do sofrimento de Cristo? E o único meio de escaparmos dessas condições letárgicas, sim, é como Jó, conservando a nossa integridade diante de Deus, conservando a nossa fé. Muitos querem chegar, querido, aonde ainda eu não cheguei, porque o local mais alto que eu quero chegar é nas mansões celestiais. Nada nessa terra me ilude e me dá brilho nos olhos, a não ser ao encontrar com meu Deus. É por isso que o local de culto para mim não é cansativo, é prazeroso. Eu tenho prazer de estar ali, gosto, conto os minutos para chegar. E ainda que o meu corpo tente me vencer, dizendo: fique em casa. Sempre que eu vou e luto contra ele, Deus faz o que fez domingo no culto. Deus abre a porta do céu, porque eu entendo que quando o meu corpo não quer, é o momento da bênção de Deus chegar na minha vida. E como tem chegado. Eu luto contra mim todos os dias, querido, todos os momentos. Então, o único meio de escaparmos do nosso sofrimento é mantermos uma vida íntegra diante de Deus, diante da presença dele. Uma vida de comunhão, de constante oração e de diligente estudo da Bíblia Sagrada, das Escrituras, da palavra que é vida, nos livros da Sagrada Escritura. Há alívio para a sua dor, alívio para o seu sofrimento. Você não está passando, você não é o único, não é a única. Homens mais santos e mais piedosos do que nós também sofreram adversidades como Jó sofreu. Não nos livra, tá? Uma vida de comunhão diária, uma vida de constante oração e diligente estudo da palavra diária, mas ciente que
nem tendo uma vida assim, não nos livrará de passarmos por aflições, passarmos por lutas. A integridade, o testemunho de Deus sobre Jó não impediu que ele passasse por luta, por dificuldade. Não vai nos impedir, mas certamente é a receita infalível para não sermos destruídos pelo inimigo. Uma vida de comunhão diária, de oração e de diligente estudo da palavra, certamente, querido, é a receita infalível para não sermos destruídos pelo inimigo. Jó, eu termino aqui, andou pelo vale da sombra da morte. Bom seria se no Salmo 23, no capítulo 4, Davi tivesse omitido esse versículo. Mas esse versículo não para aí. Esse versículo diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ele não para aí. Bom seria se não existisse esse vale, mas existe. O problema não é estar no vale. O problema é quem está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer se Ele está comigo. Se Ele está com você, Ariane, se Ele está com você, Helena, Maria, José, você não precisa temer. Porque no vale da sombra da morte, existe um Deus que está com você. Se você manter diligentemente o estudo da palavra de Deus, sua vida em oração e uma vida de comunhão com Ele. Sim, sim. Jó estava enfrentando o vale da sombra da morte, mas no seu lado estava Deus. No seu lado estava Deus. Se os amigos não conseguem lhe dar consolo na aflição, sim, agora estou falando diretamente com você. Se os seus amigos, amigas, pastores, missionárias, diáconos, líderes sobre a sua vida não conseguem trazer ajuda sobre a sua vida, não conseguem lhe dar consolo na sua aflição, lembre-se que ao seu lado está o Senhor e lhe diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes e não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem e a retribuição de Deus. Deus irá fazer vingança por você. Se os seus amigos, se a igreja a qual você está, os seus líderes não têm conseguido consolar-te no dia da aflição, há um Deus que quer consolar a sua vida, há um Deus que está do teu lado, há um Deus que manda te dizer neste dia que você não está só. É isso que Jesus entendeu quando ele estava no deserto sendo tentado. Que a palavra de Deus era melhor do que pão, que a palavra da boca de Deus era tudo para ele, e que se Deus diz que ele era o filho amado, ele não tinha dúvida disso. Não tenha dúvida diante das suas aflições que Deus está do seu lado, porque se assim não tivesse, você não estaria vivo diante dessa live para poder receber essa palavra dele que te diz: eu estou contigo. Nesse vale, eu estou contigo como estou com Jó. Eu estou te preservando a vida. Entenda que isso é só um pouquinho de tempo e logo verás o meu agir e o meu trabalhar em sua vida. Ele está ao seu lado, há um Deus poderoso do seu lado. E olha o que ele diz, querido, em Isaías 35:4, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus,
Eis o vosso Deus hoje, entrando nesse deserto. Há um banquete para ser dado para você, ainda nesse deserto. Há anjos para te servir nessa situação. Eis o vosso Deus. A vingança vem, está prestes a acabar, a ter fim. A retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará, como diz Isaías 35:4. Vigiemos, querido, e oremos. Vigiemos e oremos. Vigiemos e oremos. Há um versículo que é de cabeceira que eu amo e que nas piores dores que eu passei, nos piores momentos da minha conversão que eu passei, quando o inimigo queria me fazer retroceder, e eu nunca deixei de acreditar nesse versículo e profetizar ele sobre a minha vida, eu sempre dizia, e quem conviveu nas minhas piores lutas sempre me ouviu dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia há de se levantar sobre a terra, e ainda que a minha carne fosse consumida, os meus olhos veriam e verão o Deus da minha salvação. Sim, meu amado, sim, meu querido, faça desse versículo a esperança da sua vida hoje. Eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. E o que acontece no último capítulo do livro de Jó? Ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora com a minha carne restaurada, os meus olhos te veem. Ele profetiza em Jó 19:25, e no último, lá no versículo último, lá ele vai dizer: Deus, vem ao Senhor. Os olhos dele agora veem ao Senhor. Querido, eu convido você agora a profetizar sobre a sua vida e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Pastor, mas o que fazer com essas pessoas, pastor, que de vez de me ajudar, me viraram as costas? Ore por eles. Perdoe eles. Abençoe eles. Sabe por que sua vida ainda não deu uma virada? Sabe por que a sua vida ainda não foi transformada? Porque aonde existe sentimento de vingança, rancor, mágoa e ódio, a graça de Deus não opera. A graça de Deus não opera. Olha o que diz aqui o segredo do cativeiro de Jó ter mudado, da sorte de Jó ter mudada. Verso de número 10, capítulo de número 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Pastor, qual é o segredo então? É orar, querido. É orar por aquele que te virou as costas. É perdoar, querido, como Jesus fez com Pedro, que quando clamou, chorou em alta voz, suplicando o perdão de Cristo, ele o perdoou e foi o grande homem que foi na presença de Deus. Não deixe que o inimigo coloque raízes de amargura no seu coração, raízes de amargura na sua vida. Libere esse perdão hoje. O segredo, querido, da reviravolta do seu cativeiro é você se colocar a orar, a perdoar e se consertar com essa pessoa. Vá até ele, amontoe brasa sobre a cabeça deles. Sim, sim. Repetindo, verso de número 10 do capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Assim, verso 12, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos
e 1000 jumentas de boi, juntas de boi, e 1000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome do primeiro Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como a filha de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Querido, o que precisa sair desse peito aí agora? Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor. Lembra que eu te falei? Você está fazendo tanta campanha, tanta coisa, e o mais simples de todos você não tem feito, que é tirar essa raiz de amargura do seu coração, que é perdoar, querido. E o cativeiro de Jó foi removido quando esse orava. Nós vamos fazer isso agora. Quero que você feche seus olhos aí agora. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor aí agora. Esvazia de você mesmo aí agora. Esvazia da sua vida, querida, aí agora. Aleluias. Em Tiago capítulo 5, verso 13 diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A oração intercessora é uma poderosa expressão do amor ao próximo. E a sua eficácia é mais pura expressão do amor de Deus. Faça intercessão aí agora. Faça intercessão um estilo de vida para a sua vida. Ore aí agora. Ore aí agora, querido. Ore aí agora. Sim, ore aí agora. Fique em silêncio por um instante. Coloque a mão onde você acha que é o teu coração aí agora. Se humilhe agora, querido. Jó não se humilhou diante de homens, mas diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E o seu cativeiro foi removido. Deus quer remover o cativeiro. Sempre quer. É nós que dificultamos as coisas. Deixa a graça dele entrar na sua vida aí. Deixa a graça dele encher sua vida aí agora. Sim. Aleluia. Sabaxarabandara calabaxandarábia. Lei calabaçoremene calaçandarábia. Amandará soremene calaçaio, remene calaçúbia. Ei, calabaçúbia de candaraçaio. Fica chapado aí da glória de Deus, minha amada. Não do alcoolismo, não das drogas, mas chapado da presença do Espírito Santo. Sinta o que eu estou sentindo. Receba a graça, a glória. Receba a quebra deste cativeiro aí agora. Libera, libera, libera esse perdão. Sim. Ah, solimene, calabaçandará. Demandará, solimene, calabaçandará. Sim, Deus. Se Ele estiver aí, querido, você vence o pecado. Você vence essa raiz de amargura. Deixa Ele encher até que não haja espaço para você ser quem você é sem Ele. Ore, 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 ore. Interceda por essa vida que tanto te prejudicou. Sim, Ele e ela não fez por mal, a um propósito de Deus, e de modo nenhum, do primeiro capítulo ao capítulo 42, Jó atribui nada ao seu adversário. Não dê esse gosto a ele. Aleluia. Aleluia. Sim, querido.
Aleluia. Se você não tem nada a falar, querido, dessa luta desse irmão, dessa dificuldade, fique em silêncio. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Interceda por ele, ore, chame, clame, grite. Mas em favor dele, mas não aflinja, não abre mais a rotura em suas feridas. Não. Sim, querido. Que seu coração, querido, que seu coração possa ser impulsionado agora no intento do desejo de permanecer na presença desse Deus. Você que já saiu da presença dele, que o seu coração volte a pulsar pela presença dele, pela graça dele. Deus, eu intercedo agora por essa vida, Senhor, que está passando por essa situação adversa, e muitos têm atribuído isso, Senhor, aquilo que ela faz, aquilo que ele faz. Muitos têm atribuído isso, Senhor, a vida irregular que ela tem com o Senhor. E na verdade, muitas vezes, Senhor, não tem nada a ver com o meu pecado. Não tem nada a ver com o que eu faço ou deixei de fazer, como no caso de Jó. Quem sabe se só está restando para ela, Pai, o lamento, um pedaço de caco nas mãos. Quem sabe a vida dela está como aquele caco, Senhor, arrasada, como terra arrasada, Senhor. Deus, restaura a sorte da tua filha e do teu filho. Restaura, Deus, o pulsar do coração dela pela sua presença. Pai, o pulsar do coração dele pela tua presença, Senhor. Que haja cura, Pai, nas suas emoções. Que haja libertação, Senhor, não só no físico, mas nas suas emoções. E que em nenhum tempo ela venha parar para atribuir àquele que não deve ser atribuído nada. Que ela venha, Pai, ter o pulsar, que ele venha ter o pulsar do coração em Ti, Deus, em Ti. Reescreve o nome dessa pessoa que volta para Ti agora no livro da vida. E escreve o nome dessa pessoa que entende essa mensagem e confessa o Teu Filho como o único e suficiente Salvador. Escreve o nome dele, apaga os pecados dela e dele. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e ministro a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja a presença do Senhor. Queridos, chegamos ao fim agora, nesse momento. Eu quero convidar você a ser um mantenedor da Igreja Metodista Wesleyana através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Ou você pode entrar em contato comigo pelo 033-98812-6732 e eu vou te passar o nosso Pix aí, tá? Seja um parceiro, seja um mantenedor. Divulgue, querido, essa live, divulgue o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, vamos chegar a 200 pessoas inscritas, vamos lá, nos ajude aí, amém? Se inscreva lá no canal, divulgue o nosso canal para as pessoas, peça os amigos. O intuito, querido, é só atingirmos objetivos para transmitirmos lá pelo canal do YouTube. E eu creio que se nós chegarmos aí a 1000 pessoas inscritas, teremos condição para isso. Então nos ajude a ter essa condição, para que a live não faça o que fez hoje, saiamos aí do monopólio aí do Facebook. Então nos ajude aí, divulgue nosso canal. No YouTube você me encontra lá como Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão. No Facebook Leonardo Malaquias e no Instagram @Leonardo Malaquias Tavares. Pastor, eu cheguei agora, eu não peguei a forma de contribuir com essa obra aí, a Igreja Metodista Wesleyana, através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o resto do seu dia. Que você, querido, volte a estar e ter prazer na casa de Deus.
não foque a sua vida nas lutas, mas foque no pulsar do seu coração por Ele. Se mantém íntegro, se mantém fiel, e Deus fará você viver todas as promessas que Ele tem te prometido. Vem estar conosco amanhã, a partir das 19 horas, com Pais de Joelho, Filhos de Pé. Logo após o grande culto Liberta-me de Mim, uma palavra poderosa sobre a vida do nosso profeta de Deus, que estará na casa amanhã ministrando uma palavra para o seu coração. E também aos domingos, às 18 horas, com a escola dominical. E vem ceiar, o Mestre chama, no grande culto memorial a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, no grande culto de ceia. Não perca a ceia, querido. Vem estar conosco, se conserte, venha participar do banquete para alimentar o seu espírito. Olha, beijo no seu coração, até sábado às 9h30 da manhã. Perdão, querido. Sábado nós não teremos a nossa live, eu estarei num curso o dia todo, vai começar justamente no horário da live e sairei só às 19 horas, tá? Então sábado nós não teremos a live, tá certo? Vou colocar a live de hoje aí para você revisar aí no nosso canal e você fique se alimentando aí, você que chegou agora com essa live aí, tá? Que Deus abençoe sua vida. Então sábado nós não teremos a nossa live, voltaremos na terça-feira, 9h30 da manhã, devido ao curso que eu irei fazer de GECEL, Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. Vem conhecer o nosso GECEL, amém? Não teremos também o nosso GECEL no sábado também agora, tá? E sábado que vem voltamos à normalidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, beijo no seu coração, a paz do Senhor, que Deus eleve o rosto dele sobre o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que Deus resplandeça a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Não se renda, querido, à sua carne, mas se renda diante do poder do Senhor. Seja, querido, um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia, se tornando membro, orando e contribuindo. Deus te abençoe. A paz do Senhor.